Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós teremos agora de estudo. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo cuidado derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de, como igreja, nos reunirmos em liberdade. Temos a liberdade para anunciar a Tua palavra. Dá-nos cada vez mais um coração inclinado a usufruir dessa liberdade, a anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. E dá-nos, Pai, dá-nos hoje perceber ainda mais e melhor a maneira como o Senhor nos criou, aquilo que nós somos, e que isso possa trazer efeitos práticos para a nossa vida. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vocês não tinham voltado ainda da viagem quando a gente começou a doutrina do homem e do pecado, né? Não. Então, precisamos ajudar os nossos novos alunos. O que nós vimos na primeira aula? O pecado vocês gostam, vocês memorizam, falavam do pecado. Então, a gente vai entrar agora numa espécie de um módulo da teologia sistemática. A gente tem seguido a ordem que a gente tem no seminário, né? Então a gente veio com... A única coisa que eu inverti, não é nem inverti, eu acrescentei uma matéria no começo que é hermenêutica, para nos ajudar a questão de própria leitura bíblica e tudo mais. E agora a gente entrou no módulo, na sequência dos módulos de sistemática. Então a gente começou com doutrina da Escritura. E por que a gente começa com doutrina da Escritura, vocês acham? Isso. Vai ser dela que a gente vai extrair o conhecimento que a gente tem. Se essa que é a revelação especial que Deus nos deu, qualquer conhecimento que a gente possa adquirir virá através da revelação especial e não das revelações que dizem que acontece por aí. Mas vai ser através das Sagradas Escrituras que Deus comunica conosco aquilo que a gente pode perceber da realidade. E aí, dentro da lógica, até se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, é a mesma coisa. Começa com Bíblia. Depois da Bíblia vai para a Trindade, certo? Trindade, decretos e tudo mais. Aqui na sistemática, a gente começa com Bíblia. Da Bíblia a gente passa para o entendimento da antropologia. Antropologia é o estudo do homem. E o estudo do homem vai envolver a maneira como Deus cria o homem e a afetação do pecado. Então, antropologia e harmatologia andam de mão dadas dentro da sistemática. A gente tem no mesmo semestre. As duas andam amarradas. E eu creio que é um assunto muito importante para o nosso tempo. E eu acredito que eu vou gastar mais tempo nas aulas introdutórias do que eu tive no seminário no Brasil. Porque eu vou trazer assuntos que não foram abordados lá, mas assuntos que são diretamente conectados com a ideia de antropologia, né? E aí na semana passada não, retrasada, a gente começou a ver o porquê estudar, foi a parte introdutória, né? Eu vou passar pelos slides, não por todos os detalhes, mas eu trouxe os slides completos da introdução, acho que é importante a gente refrescar a memória. E quais que eram algumas das respostas do que porque é importante estudar antropologia? Esposa. Porque Deus nos criou, é importante, né? Mas uma das coisas que eu falei é porque que existem antropologias sendo propostas no mundo. Então é importante a gente estudar a que é correta. Então você vai ter antropologias diversas que vão partir de outro fundamento. Qualquer tentativa de entender o homem a parte do fundamento daquele que criou vai estar errado. Não importa quantos graus de estudo o cara tenha, não importa quantos PhD ele faça, se ele não tem o fundamento bíblico, ele entende o homem de maneira errada, né? Então a gente vai ver que tem propostas de antropologia, né? E eu citei
semana passada eu resolvi trazer nessa, porque eu achei que eu tivesse usado muito mais esse slide do que eu usei. Quem lembra desse slide das premissas? São poucos. A hora que eu voltei nas... Isso, mas não foi em tantas. É que teve algumas semanas que foi muito na sequência, aí eu falei assim, vou dar uma parada, né? Mas normalmente quando eu venho para o meio de crente para dar uma aula, para falar alguma coisa, é mais ou menos isso que está no meu coração. São as premissas que eu adoto. E normalmente essas premissas eu as apresento em aulas mais complicadas. Em aulas que vão trazer conceitos, que trarão conceitos que são muito contrários ao entendimento convencional dos de fora, mas também muitas vezes contrário ou doído para os de dentro. E aí, o que é isso aí? Basicamente, a visão que a gente tem de Deus a partir da própria Escritura. Então, a gente teve um módulo de Deus, então a gente viu as perfeições, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? Então, eu gosto de lembrar da santidade de Deus, que Deus é um Deus de amor, mas que esse Deus de amor é justo. Então, ele não aceita qualquer coisa, ele tem um padrão. A gente viu que esse Deus ele é sábio, ele é santo, ele é soberano, ele se ira. Então, são coisas importantes para a gente ter em mente. E que daí, essa frase aqui, eu não lembro quem foi o autor que articulou, eu peguei essa frase e esqueci de pôr a citação. Mas ela não é minha. Então ele diz assim, Deus em seu amor sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, ele sempre sabe o que é melhor para nós. E aí, na sua soberania, ele tem o poder de fazer isso acontecer. Então, de uma maneira, a gente pode colocar aqui que Romanos 8:28 é um pouco disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, ele tem o poder de fazer essas coisas acontecerem, ele sabe o que é melhor para acontecer e sempre dá certo, é sempre o melhor para nós, ainda que as situações sejam difíceis aos nossos olhos, né? E a visão das Sagradas Escrituras. A gente também estudou isso aqui. Então, ela é autoritativa, inerrante, suficiente, necessária e inspirada. Então, ela é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus, ou seja, foi Deus quem conduziu o processo, foi Deus quem conduziu os autores. E aí, por conta de que foi Deus que fez isso, a chance de ter erro nela é zero. Não tem chance de erro. Então, ela é inerrante. Ela é autoritativa porque ela tem autoridade para definir e determinar a maneira como a gente vive o que a gente tem que crer. Simples assim. Ela é suficiente porque ela é suficiente para dar a vida que nós precisamos. Ela é suficiente para que a fé seja gerada no nosso coração. A confissão de fé vai articular isso, de que ela é suficiente para que a gente tenha uma boa vida na terra. Mais ou menos nessas linhas. E ela é necessária porque sem ela não tem vida. Sem ela não tem vida e sem ela não vai ter vida cristã. Né? Ela é necessária para que a gente tenha a possibilidade de salvação. E aí, os próximos pontos, eles são importantes, que é através dela que eu vou enxergar a realidade e não o contrário. Hoje no mundo é muito comum as pessoas quererem chegar para a Escritura e empurrar um monte de baboseira que elas ouviram por aí para dentro da Bíblia. Então, uma das formas simples de fazer isso é o seguinte, a Bíblia é um livro muito antigo. Os tempos mudaram, a cultura é outra, então a gente precisa ler ela de um outro jeito. E aí aparece um monte de herege que vai surfar nessa onda, né? Vou me esforçar ao máximo para não ficar nomeando hoje, mas então você tem pessoas que vão pegar valores do nosso tempo e da nossa cultura e vão trazer e empurrar isso para dentro da Bíblia. E se eu faço isso, eu distorço o que a Bíblia está a ensinar. Então, qual que é a postura que nós temos? É a partir da Escritura que eu vou olhar para a realidade. Então, pouco importa qual é a era que nós vivemos, se a Bíblia fala que é errado. Por quê? Porque quem revelou aquilo é Deus. E Deus é imutável. E se Deus não muda, Ele sempre gosta daquele jeito. Então, se a gente for pensar nos 10 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, eles nunca são antiquados. Os 10 mandamentos sempre agradam a Deus. Obedecer aos 10 mandamentos é sempre agradar a Deus. Porque o que Deus gostava no passado, Ele gosta no presente, Ele vai gostar no futuro. Porque em Deus não há sombra de mudança. Então, é a partir das Escrituras que eu vou ter que chegar e entender a realidade. Então, se existe um problema com o ser humano,
eu tenho que partir da Escritura para entender o que esse problema, como esse problema se dá. Se eu olho para a educação de filhos, ou como eu criar um menino, uma menina, eu não vou para a psicologia, eu vou para as Escrituras. O que a Escritura fala para que eu tenha que ensinar ao meu filho? Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente vai começar a ter movimentos modernos que sempre sabem mais do que todo mundo no passado e cada vez mais estão a gerar as piores gerações no tempo presente. Você vai ter várias linhas de ensino de criança, de educação familiar, e o nome que você quiser dar, em que vários dos valores propostos são contrários aos valores da Escritura. E aí você fecha com quem? Se você tiver que ensinar o seu filho. Então, um dos exemplos clássicos desse é que uma dessas linhas é acho que é a educação positiva que vai falar disso, de que a interpretação de provérbios da vara, ela tem que ser figurada. Então, não é uma disciplina física ali. Ali é uma forma de você gerar um castigo na criança, mas não é uma disciplina física. Aí eu queria entender o porquê que o versículo fala lá, ó, se a disciplina com a vara, que isso não vai matar um menino. Li lá esse provérbio hoje, né? Então você começa a pegar valores do nosso tempo, eles começam a olhar para a Escritura e falar, não, como que a gente vai entender isso aqui de uma linha da maneira como me agrada? E aí eu vou dizer que não. A Bíblia fala aquilo, independente de qual seja a época e quais os riscos que eu corro, eu tenho que ensinar da maneira como a Bíblia faz, tenho que educar da maneira que a Bíblia fala que eu tenho que educar. Isso é só um exemplo de como a gente pode ter coisas invadindo, para eu não chover no molhado de falar dos exemplos, homossexualidade, isso, tal, que são os exemplos mais fáceis da gente ver essa tentativa de empurrar a coisa, mas a gente consegue ver isso em relação marido e mulher, a gente consegue ver isso na relação dos pais com o filho, né, e tudo mais. E entre a minha lógica e a Bíblia, quem tem que prevalecer? É a Bíblia. Porque em vários momentos a Bíblia vai parecer contraintuitiva para nós. Vai ter hora que você vai olhar e falar assim, não, meu, é sério que é isso? E para mim uma das passagens mais contraintuitivas que nós temos é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é completamente contraintuitivo. É tudo que você pensa o contrário daquilo ali, né? E então, em vários momentos, nós, dentro da nossa finitude, com a nossa lógica afetada pela queda, a gente vai concluir coisa que é errado. E aí, quando a gente conclui isso que é errado, a gente vai comparar com a Bíblia, você tem que voltar atrás e falar, não. Então, teve uma situação que eu passei e que as pessoas precisavam ser orientadas aos próximos passos que elas tinham que tomar. Ela fala assim, pastor, mas isso aqui não parece fazer sentido. Se a gente seguir nessa linha aqui, eu tenho certeza que vai dar errado. Falei, tá bom. É o que está no texto que eu expus aqui? Falou, é. Então pronto. Parece que vai dar errado? Parece. Tudo bem. Concordo com você que parece que vai dar errado. Agora, se a Bíblia está a falar que é isso, até se der errado aos nossos olhos, deu certo. Não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia fala que tem que ser. Então essa ideia de, até acho que dá para conectar aqui, né, o tomar a cruz, né, você morrer do orgulho de achar que você sabe mais do que a Escritura fala, é isso que tem que ser feito. Então você pensar que você tem que tratar bem o inimigo, não é o que te ensinam por aí. Você tem que considerar os outros melhores do que você, não é o que te ensinam na empresa. Então existem coisas que são contraintuitivas e nesse momento, entre o que eu penso e o que a Bíblia manda, eu tenho que calar minha boca e adotar o que ela fala. É isso que a gente tem que fazer, é isso que vai ser a nossa vida, né? Então, o que ela disse é verdade mesmo que me pareça estranho. E por fim, essa ideia de nós entendermos, né, esse conceito importante de quem Deus é e quem nós somos. Existe um Criador, existe uma criatura, dois seres completamente distintos e que, pela
distinção tão gigantesca que existe entre o Criador e a criatura, e a nossa finitude e a infinitude de Deus, em muitos momentos, a gente vai cair nesse conflito do que Deus falou para a gente fazer, mas a gente tem que sempre se voltar para o nosso papel de criatura, se sujeitar à autoridade divina comunicada para nós através das Escrituras, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, e fazer o que Ele manda, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem um ditado lá no Brasil, né? Então pronto, vamos passar aqui. Então quando eu falei lá de que nós temos que estudar a doutrina da humanidade, que eu falei que tem outras antropologias, coloquei entre parênteses ciências humanas aqui, porque eu falei para vocês que de ciência não tem nada, porque ela não é repetível, ela não é observável, ela é basicamente uma tentativa e erro de pensadores ao longo do tempo, de como dar conta da humanidade, né? Falei de que em vários momentos, não são todas, mas em vários momentos o homem vai ser tido como animal racional. Eu falei do outro, né, que eu ponho no mesmo pacote dos liberais, que é a ideia do animal instintivo, né, que é Freud. Então, a ideia de você saciar os seus desejos em busca da felicidade. Então, você vai ver que o foco das ciências humanas, entre aspas, vai ser na razão e não na ideia de adoração, né, a forma como o ser humano foi criado, aquilo que ele tem de diferente do resto da criação. O mais importante da nossa diferença para o resto da criação não é porque a gente pensa, é porque a gente foi criado à imagem de Deus. E porque a gente foi criado à imagem de Deus, a gente também pensa, mas a gente também é voltado como um ser que adora, né? Então nós temos as ideias de moralidades distintas, a maneira, se a gente entender a antropologia bíblica, a maneira como a gente chega à moral, à sexualidade, às questões raciais, questão de dignidade do ser humano, né? Na última aula eu citei, né, de que se você entende a antropologia bíblica correta, você jamais vai cair na armadilha de falar de diferentes raças. Existe uma raça só que é humana. Tem os montes de cor de pele, mas raça diferente não é. Você só tem uma raça. Você só tem uma raça. Você vai ter países diferentes, etnias, com características similares, mas a raça é a mesma, né? Então a gente não vai cair em debate de existe isso, existe aquilo de racismo no seu jeito. Existe o racismo, não estou negando que existe. Mas até o nome é errado. Existe preconceito contra a cor, né? Que, inclusive, um dos grandes proponentes disso é Darwin, né? Que ele entendia que os negros e as mulheres eram inferiores, né? Ninguém gosta dessa passagem do Darwin, eu tenho até a citação. Então nós vimos, né, a questão de dignidade social, a dignidade do ser humano está atrelada ao fato de ele ser a imagem de Deus e não à sua posição social, não ao seu sexo ou gênero, entre tantas outras coisas que são colocadas em questão hoje em dia do que é um ser superior ou não. A gente viu também que as antropologias reduzem o homem apenas à matéria, ao aqui e agora, o homem não tem um outro propósito último, morreu, acabou, né? E eu falei que conforme a gente entende a antropologia bíblica, se, né, o homem é a matéria somente do aqui e agora, o que a gente faz com os problemas da alma? Como que a gente resolve as grandes dores do ser humano? As grandes dores do ser humano, elas não são dores físicas, elas são dores da alma, né? É o maior problema que a gente enfrenta nos nossos dias. Depois eu continuei, né, que além das ciências humanas tem as ciências biológicas, então você vai entrar ali na ideia de que o homem é um mamífero, e eu provei para vocês que não. Nós temos características similares a de um mamífero, mas nós somos distintos. Nós somos criados à imagem de Deus, o que nenhum animal é. Então não tem como a gente ser classificado junto com eles. Ainda que, né, a gente tenha características similares, a gente passe pela gestação, a gente tem a amamentação e tudo mais, mas nós não somos do mesmo tipo. Definitivamente nós não somos. Nós vimos no texto bíblico que Gênesis vai dizer que cada um foi criado segundo a sua espécie, e o homem é criado então segundo a imagem e semelhança. Então isso nos põe num pé de desigualdade com o restante da criação, e nós vimos que isso então não é uma linguagem bíblica, que semelhanças não apontam para a mesma categoria, né? Então se você pegar assim, pegar um quadriciclo, é um carro? Não, mas tem 4 rodas, mas não é a mesma coisa. É possível você ter coisas com características similares e não ser a mesma.
não é o mesmo tipo, é uma coisa distinta. Né? Você pega uma bicicleta e uma moto, mota, né, aqui, né? Moto. Então, um tem motor, outro não tem, são duas coisas distintas, mas os dois têm roda, os dois têm guidão, o modo de conduzir é similar, mas não é a mesma coisa, são categorias diferentes. Então, os nossos moldes, né, os moldes são diferentes, segundo a sua espécie, e o nosso, segundo a semelhança de Deus. Aí eu falei sobre as visões antropológicas influenciadas pelos ecoterroristas do nosso dia, né? Então, onde muitas vezes o homem é colocado como o vilão do mundo. Então, em alguns momentos, fala assim, olha, se não fosse o ser humano na face da Terra, o planeta estava bem, a mãe natureza estava tranquila. Né? E a gente viu que não, o resto existe por nossa causa. Deus prepara o resto para que a gente entre em cena. Então, o homem está longe de ser o vilão. Hoje em dia, já ficou claro que os animais dominam sobre os seres humanos. Né? Então, você é preso. No Brasil, você é preso por matar uma ave desse tipo. Agora, matar um ser humano é tranquilo. Me prove o contrário. Matar um animal lá é crime inafiançável no Brasil. Se for tartaruga com canudo de plástico, então, aí acabou o planeta. Agora, mata um ser humano, tranquilo. Aí é tranquilo. Dependendo da cor que for, então, aí os caras aliviam mais ainda. De quem for a cor de quem morreu, de quem assassinou. Aí voltando na ideia dos favorecimentos que existem. Então a gente viu que para a ecologia, quem domina são os animais e a gente que precisa se sujeitar para os caras ser preservados. Certo? Então, uma das coisas que eu menos gosto aqui no nosso país, e aí vai ser dentro do pessoal da União Europeia, é o canudo de papel. Eu odeio aquele negócio. Eu não uso canudo de papel, não dá. Não dá, aquele negócio não dá. Você deixou 5 minutos lá na bebida, o negócio já desfez, fora os negócios químicos que tem lá no meio, né? Mas, para você ver como que criam narrativas que não têm evidência, e aí, desde o Darwin, parece que os caras gostam disso, né? Você cria uma narrativa que você não tem evidência e muda a legislação das coisas. Por quê? Porque temos que preservar o meio ambiente. Estou a falar que nós temos que destruir? Não. Só estou falando que a gente não é dominado por eles, é o contrário que foi orientado. Orientado não, foi mandado, foi ordenado. A gente que tem que dominar sobre a criação. Né? Então, a gente vive nessa ideia. Então, por isso, a gente precisa estudar a antropologia bíblica para que a gente consiga responder para o mundo. Ou para que a gente consiga se posicionar e propor e provocar outras questões. Né? Eu vou falar mais sobre domínio de novo na parte do relato da criação. Então, pronto. Aí nós vimos o porquê estudar a doutrina do pecado. Então, essa ideia de que o homem não evolui, ele involui num certo sentido. Até um dos argumentos que o Weber Júnior dá em sala de aula, que a redução do tempo de vida que a gente vê nas Sagradas Escrituras, então você começa ali no começo do relato de Gênesis, os camaradas 900 anos, 800 anos. Passa depois do dilúvio, dá um tempinho, vai caindo, vai para a faixa dos 100 e tal. Aí um dos argumentos da Weber Júnior é que Deus faz isso, porque quanto mais tempo você vive, melhor você vira na prática do pecado. Então Deus reduz para reduzir a maldade do ser humano. Né? Então você pensa um ímpio vivendo mais tempo, então pensa o dono de uma máfia, o chefe de uma máfia. Quanto mais tempo o cara vivesse, mais astuto ele ficaria, mais mal ele propagaria. É uma tese, acho uma tese interessante até. Mas a gente consegue ver então que o homem, quanto mais tempo é dado, sem a influência externa de Deus, há essa evolução do mal e não do homem. Né? E aí a gente consegue ver, começar a entender a profundidade da feiura do pecado, né? A expressão que o Weber Júnior usa, a feiura do pecado e a profundidade da beleza de Deus, as imagens horríveis retratadas para o pecado e como se trata o pecado, para a gente entender o quão ofensivo aquilo é para Deus. Por isso que essa ideia de sangue, de morte, para a gente entender o quão ofensivo é. Né? Eu creio que a gente perde um pouco dessa realidade nos nossos dias, porque a gente não vê.
A gente sabe que aconteceu, mas os judeus viam acontecer de maneira... Se você pensar no dia do perdão, o relato vai falar que batia na canela, o joelho dos caras, tanto de sangue que tinha, aquele cheiro. Cabrito berrando todo canto, ovelha, não sei o quê, né? Então isso dá uma imagem muito vívida da morte e da consequência do pecado, que a nossa geração Nutella não tem, né? A gente foi poupado dessa cena, mas o nosso Senhor foi crucificado e isso deixa de existir, né? Então, parte da razão que a gente tem que estudar é porque a gente vive num mundo de imensa loucura e confusão. Aí eu passei o vídeo, né? Vocês lembram do vídeo? Do vídeo do cara que queria ser uma chinesa de 2 metros de altura, tal. Lembraram? Né? E o pessoal fala assim, tudo bem, pode ser uma mulher chinesa, né? Então, uma mulher chinesa, 2 metros de altura, 7 anos de idade. Eu passei no EBD aquele vídeo também. Quem quiser o vídeo, eu passo depois, só me mandar mensagem no WhatsApp, porque eu acho que removeram do YouTube, ou o YouTube removeu, né? Mas pronto. E aí, nós vimos aqui a ideia do relato da criação, são 7 pontos acerca do ser humano. Então, a primeira é a questão do molde, que é a imagem de Deus, a ideia de que o homem foi criado com corpo e alma, né? Então não tem corpo e alma e espírito na criação, é só corpo e alma, ou corpo e espírito. São 2 palavras intercambiáveis, né? Então o relato bíblico diz que Deus criou o corpo, formou o homem do barro e soprou o fôlego de vida. Essa ideia da alma entrando no ser humano, ele passa então a ser um ser vivente. A gente vai estudar, vai ter uma aula só sobre isso, sobre dicotomia, tricotomia, unidade psicossomática, etc. e tal. Nós vimos a ideia do duplo relato, que o duplo relato não é uma edição, né? Não foi uma inclusão posterior, como os liberais gostam de argumentar. A gente viu que Gênesis 2 é o detalhamento de Gênesis 1, Gênesis 1 sendo, então, o ser humano a conclusão, o fim da criação, e Gênesis 2 apresentando o homem como início da história, né? Então a gente vê essa distinção na forma do relato, a diferença no padrão do... Se você põe os detalhes todos de Gênesis 2 dentro de Gênesis 1, você quebra o estilo literário. Então tem um propósito na maneira como Moisés organizou isso. Por fim, nós vimos a ideia do... agora nós entramos na aula. Então a revisão acabou, nós entramos na aula. Então nós vimos então o molde e o duplo relato, o porquê desse duplo relato. Agora vai mostrar uma coisa da diferenciação, ou para nos mostrar o quão especial o ser humano é, essa ideia do que ele vai chamar do solene conselho. O que você acha que é o solene conselho? O que é a frase que acontece lá? Façamos. Então, façamos o homem. Então, essa ideia de que houve um solene conselho dentro da Trindade. A teologia vai chamar do conselho intratrinitariano. Intra, dentro, trinitariano da Trindade. É isso. Então, essa ideia do façamos, o solene conselho, é de que você olha para o resto, você volta nos outros 5 dias e fala, e Deus disse e ouve. Aí você sabe que quem disse foi o Pai, sabe que a palavra criadora é o Filho, você sabe que o Espírito estava a pairar, certo? Aí Deus disse e ouve, disse e ouve, disse e ouve, disse e ouve, e Deus disse agora, façamos. Então existe uma mudança. Para mim, a mudança ela é muito clara. De disse para façamos. Disse e ouve, agora façamos. Um fala e o outro dá a ideia de mão na massa. Existe um envolvimento de Deus na criação do ser humano. Então você vê que tem ação e não somente a palavra, no sentido de que Deus disse e ouve, mas há um envolvimento de Deus fazer o homem e formar o homem do barro. Vocês conseguem perceber que é completamente diferente ou não? Se fosse a gente agir dessa mesma forma, dá até uma ideia de menosprezo pelo resto. Mas por Deus não tem essas coisas, porque Deus não tem pecado. Mas faz aí, meu. Faz aí. Não, chegou o trabalho que vai para o chefe, peraí, que agora esse eu quero botar minha mão e ter meu nome. Né? Não é isso que aconteceu, só fazendo um relato que nosso. Né? Então, essa ideia do solene conselho é outro distintivo do ser humano para o restante da criação.
Então tem a ideia do domínio, né? Então essa ideia do mandato cultural, então mais uma distinção do ser humano para o restante da criação, é que o ser humano é o único que é dado domínio sobre as coisas. E essa ideia de domínio, ele não é um domínio para usurpar, mas é um domínio para fazer produzir. Então, desde a criação, existe, aqui o Bibiano, Natan, Samuel vão gostar, existe um mandato de Deus para o desenvolvimento tecnológico. Mas peraí, como assim? Essa é a ideia de que o ser humano foi criado para desenvolver tecnologia para extrair o máximo possível daquilo que Deus criou. Então, desde a criação, já tem essa ordenança para o ser humano. Por isso que a gente não pode entrar na ideia errada de que tecnologia é essencialmente ruim. Você pode dar um uso ruim para a tecnologia, mas você pode dar uso bom para a tecnologia. Então, uma plataforma de streaming de vídeo pode divulgar vídeos pornográficos, mas como pode divulgar o evangelho. A gente transmite os nossos cultos, as nossas aulas, na mesma plataforma que barbaridades são apresentadas, onde mentiras são contadas. Mas nós estamos a anunciar a verdade nessa mesma plataforma. A tecnologia é ruim? Não, ela pode ter um uso ruim. Ela pode ter um uso direcionado, ela pode ter um algoritmo que não te favorece. Então, conforme as coisas que eu falo no vídeo, conforme o Pedro faz o corte, distribui menos no Instagram. Tá lá, põe a legenda, distribui menos, é fato. Tem vídeo nosso que dá uma bombadinha, tem vídeo nosso que fica mais embaixo. É assim que funciona. Mas nós estamos a anunciar a verdade. Então, a ideia do mandato cultural é a gente conseguir extrair o máximo da criação. Com qual finalidade, vocês acham? Encher a terra. É para reprodução. Então, quanto mais a gente extrai da criação, mais pessoas conseguem ser alimentadas. Mais pessoas conseguem ser abrigadas. Mais pessoas conseguem ter dignidade de vida no tempo presente. Então, é visando o bem do ser humano. E o bem do ser humano, dentro do bem do ser humano está a bênção e a ordenança da multiplicação. Tá acontecendo uma polêmica no Brasil agora, de um pastor que até então era bastante ortodoxo, que ele fez uma pregação falando que reprodução para o cristão é opcional. Aí o negócio está pegando para o lado dele lá, né? Eu não vou falar o nome, eu falei que hoje eu vou tentar não nomear, mas é um que quebrou o púlpito uma vez com um tapa lá. Não vou dar o nome. Depois no offline eu falo. Mas aí essa polêmica está rodando no Brasil nas redes sociais agora. Então tem posts e mais posts a falar do... Peraí, quem conseguiu olhar Gênesis 1 e falar que reprodução foi opcional? Aí tem uma das pessoas lançou o desafio. Me dá um pastor ortodoxo, um teólogo ortodoxo, desde não sei quando, que falou que Gênesis 1 é opcional. Que a reprodução é opcional. Então está rolando isso aí. Mas então essa ideia do bem do ser humano é cumprir os mandamentos dados por Deus, inclusive o encher a terra. E para isso a gente precisa extrair o máximo do mundo. E a ideia de que a exploração é permitida. E isso é importante para a gente, isso aqui a gente precisa ter muito claro no nosso coração, porque ao contrário do que muitos pensam, não sei porque eu não consigo ficar sem entrar nesses assuntos, mas o veganismo não é uma opção dietética. O veganismo é uma religião, uma filosofia de vida que envolve um aspecto espiritual. Eu entrei em site de veganismo, fui pegar lá o fundador, as ideias dos caras lá, tudo mais. E parte do que está por trás da filosofia é que é muita maldade humana matar os animais para alimento. Então pronto, ali de partida a gente entra em conflito com as escrituras, que Deus vai dar os alimentos. A gente viu, por exemplo, no pós-dilúvio, Deus claramente dando dos animais para que a gente coma. Está lá, churrasco, está lá, está dado do começo lá, né? E então, o que a gente tem que... E aqui é importante, a gente pode... Você quer ver uma coisa interessante? Eu falei que nós não somos mamíferos, certo?
Um dos argumentos que os veganos vão dar contra é que nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite depois de adulto. Já ouviram isso ou não? Se eu não sou mamífero, qual o problema de eu tomar o leite depois de adulto? Não tem. E até tem benefício associado a isso. E tem uma outra questão. Se nós fôssemos os mamíferos racionais, que é o que eles creem que nós temos de maior de distinção dos animais, se nós conseguimos usar a razão para dominar os animais e usufruir dos benefícios do negócio, qual que está errado? Eu não posso mais usar a razão, então? Então não tem jeito de cortar ali a ideia deles, né? Mas então a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar nessa onda de que explorar a terra é maltratar a mãe natureza, de que explorar os animais é maldade. O que é maldade? Maldade é, por exemplo, uma tourada. Maldade vai ser um rodeio. Maldade vai ser um zoológico, talvez. Não sei, nunca pensei sobre isso. Isso, não, o domínio já é antes da queda, né? Ele fica clara a questão de matar os animais depois, né? Antes não... Isso. Depois, aí depois do dilúvio. Isso. Essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão que tem, se já tinha... Porque o que Abel ofereceu para Deus e foi aceitável diante de Deus? Foi o sacrifício de animal. E o sacrifício de animal normalmente pressupunha a queima do animal. Aí é a hora que eu não... Não? Ah, sim, depois da queda. Mas Deus não tinha falado nada ainda. Mas por quê? Porque antes da queda não tínhamos razão para você fazer um sacrifício, porque não tinha um pecado a ser sacrificado. Isso. Ali você vê o primeiro sacrifício sendo feito, né? Aí a gente não tem informação de quanto tempo durou antes da queda. A gente não sabe quanto tempo foi aquilo ali, né? Mas a questão toda é, independente se foi no pós-dilúvio ou não, Deus mandou e deu para nós. Se Ele deu, vamos usufruir. Entre isso e folha, entre comer folha e comer carne, não tenho dúvida, né? Até porque, quando você olha na natureza, eu prefiro falar na criação, os animais que comem folha, os animais que comem carne, vê a diferença entre eles. Os predadores são sempre os caras informes e todo mundo teme. Agora, aí você pega o hipopótamo lá, gordão, tal, né? Mas vamos voltar aqui para a exploração permitida para a gente não ficar divagando demais. Mas porque tem umas coisas que aparecem, eu não sei porque que aparece para mim, acho que é para me deixar nervoso. Tem um ator lá no Brasil chamado Dado Dolabella. Para ele é normal agredir mulher, né? Mas matar o bichinho não pode. Então é muito absurdo, né? Ele foi, né, processado por isso, mas são as hipocrisias, né, da vida. A gente tem as nossas também. Mas o Dado Dolabella lá, ele está num vídeo falando que é uma das coisas muito ruins que acontece quando você explora os animais, é porque você fere muito o sentimento das vacas quando você tira o bezerro para extrair o leite dela, né? E é engraçado que tinha uma menina no banco que era vegana, e ela deu esse argumento uma vez para mim. E aí foi interessante, eu falei para ela, falei assim, agora me fala uma coisa, de onde você tirou que a vaca tem o sentimento que uma mãe tem pelo filho? De onde você acha que existe essa relação de mãe e filho igual tem no ser humano? Eu falei, porque a vaca não tem sentimento se ela não é um animal racional. Ela não tem emoções, ela tem instinto, animal tem instinto. E foi uma conversa muito interessante com essa menina. Mas, no fim das contas, é muita tortura você tirar o bezerrinho para ordenhar a vaca, mas é tranquilo assassinar a pessoa dentro do ventre. Entende como a antropologia e o ecoterrorismo, a ecologia começa a influenciar e a gente tem que estar atento para dar nossa posição e por que a gente crê no jeito que a gente crê? E por que a gente está disposto a arrumar briga se precisar por conta daquilo que nós cremos e ser preso se precisar por conta daquilo que nós cremos?
Eu vou chegar lá que hoje tem citação aí de processo na Inglaterra. Achei uma citação interessante aí. Mas não dos animais, vai ser outra história. Mas então essa exploração permitida, ela não é judiar dos animais. Eu já falei sobre isso aqui. É diferente, por exemplo, eu que não sou fã de gato, a Tereza eu sei que o errado seria eu chegar no gato só porque eu não gosto de chutar gato. Quando eu era criança, eu não era cristão, eu fazia. Aí eu parei. Não faço mais. Cachorro é só quando ele vinha para cima. Sempre tinha uma relação meio diferente com os animais. Mas essa ideia de você não pode judiar do animal de maneira à toa. Agora, se você for montar um cavalo para você andar para produzir, conferir os animais como que estão a desenvolver, ver como que está a sua plantação, se precisa pôr agrotóxico e tudo mais, tudo legalizado pela Bíblia. Essa que é a ideia. Então a gente não pode judiar, mas a gente pode explorar. Então a gente pode manipular, pode pegar lá a água, fazer desvio, levar a água para onde não tem. A gente pode fazer isso. Está autorizado. Desde que seja visando o bem do ser humano. Então pronto. Então aí tem a falácia da superpopulação, né? Tem muito espaço no mundo. Então o nosso domínio é dominar sobre a terra e enchê-la. Eu viajava nos Estados Unidos de carro, meu amigo, tem hora que você fala assim, onde está o povo? Tanta terra vazia e os caras têm mais habitantes que o Brasil. Você imagina que você for lá no Brasil, Mato Grosso do Sul também, você vai andar e só o espaço vazio. E um monte de espaço vazio, às vezes, que não é produtivo lá nos Estados Unidos. Então não tem superpopulação no mundo. Fala, mas não tem alimento para todo mundo. Rapaz, me explica os acima do peso. Eu tenho uma tese que se a gente pegasse metade da comida que tem no supermercado nos Estados Unidos e mandasse para a África, ia dar obesidade na África. E no continente todo. Mas eles estão com a obesidade toda para eles lá. Né? Então não tem superpopulação. Não tem. Tem os países mais cheios que outros. Tem. Isso é verdade, né? Tem a China e a Índia lá que estão... Como? Eu acho que se dizem, não, tem fome, há fome. Ah, sim, não, a fome existe. Eu acho que é má gerência do homem. Não, aí é mais do que a má gerência do homem, ele vai entrar num problema de que a gente sempre vai ter no sistema econômico que tem. Então você tem um sistema que pressupõe troca de riqueza por aquisição de coisa. Falta comida. Né? Então existe isso. Vai existir problemas culturais de regiões que não conseguem desenvolver e aproveitar os recursos que têm. Então você tem vários elementos. Não quero entrar em outras polêmicas hoje. Deixa eu pensar se eu vou... Mas, por exemplo, tem histórias de missionários em tribos indígenas do Brasil, onde os índios estavam a passar por fome, período de escassez mesmo, significativo. Apareceu um bando de porcos lá, sei lá que animal que era, eles mataram, e aí o missionário falou assim, agora eles vão fazer, eles têm um método de preservação do alimento, então eles conseguem fazer um processo lá que dura mais, agora eles vão preservar um tanto, economizar, salvar para o futuro, e vão matar a fome agora. Os caras comeram tudo de uma vez só. Aí que o missionário foi fazer a conexão, e aí ele começou a entender, a perceber um pouco mais a cultura, porque a língua comunica. Na língua daquela tribo não existe tempo futuro no verbo. Então eles só vivem do presente e do passado. Então se não tem futuro, eu como tudo que vier hoje, amanhã eu vejo o que acontece se eu estiver vivo. Então você vai ver que um tipo de cultura dessa vai ter dificuldade de desenvolver alguns aspectos para contribuir com o enchimento da terra no mundo. Mas enfim, são coisas, e Deus na sua multiforme sabedoria e graça, faz a gestão dos povos, cada um com a sua cultura, com seus efeitos da queda, de um jeito ou de outro. Mas então existe uma falácia da superpopulação. Aí o outro, esse daqui é fácil, né? O homem como
o clímax, o ápice da criação, mas não como o clímax da semana da criação. Né? O ápice da semana da criação vai ser o domingo. Vai ser, no caso, né, o dia do descanso, na semana da criação, o último dia, o 7º dia. Mas o homem é o ápice de toda a obra da criação. E a gente viu isso. Quem é que lembra das aulas de criação? Capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. Quem lembra aqui? Esse eu dei, acho que depois que eu mudei, já tem menos de um ano. Ó, hein? Acho que é hoje que está dando um ano que mudamos, hein? Acho que é hoje. Amanhã? 19? Então é sexta-feira, é isso? Quinta, pronto, estamos aí, vai para bater um ano. Então, o 6º dia, quando a gente olha o relato bíblico, a maneira como Moisés registrou o relato da criação, o 6º dia tem vários elementos textuais que nos mostram como o ápice da criação. E o 7º vai ter como ápice do relato. Então, olha só, vamos ver quais são esses elementos. Então, existe um aumento da quantidade de falas de Deus. Deus fala muito mais quando Ele vai criar um homem. No outro é, haja e ouve. Aí façamos a nossa imagem, tal, multiplique, abençoe. Então, Deus fala muito mais nesse dia. Se Deus participa mais dessa ideia de ápice. Então Deus fala consigo mesmo, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso, diferente do que Ele fez nos outros momentos. E existe uma descrição climática de tudo que Deus havia feito. Mais essas duas palavrinhas que estão em hebraico aí. Essas duas palavrinhas que estão em hebraico, vocês já conhecem elas. E Deus disse que era bom, 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 e tem uma hora que Ele fala que era muito bom, que é essa daqui. Esse meode aqui é o muito. Então essa palavra aparece só depois da criação do ser humano. Conseguiu pegar o meode ali, Cleudi? Então aqui é o M, né? O equivalente ao nosso M. Esse aqui é o equivalente a um E. Essa letra do meio, o Aleph, ela é gutural de tal forma que a gente não consegue pronunciar. Os Oriente Médio consegue, a gente não consegue. Então a gente fala que ela não tem som. Não, nem talvez o alemão e o holandês que nasceram lá consiga, talvez. O Oriente Médio eu sei que consegue porque é umas línguas meio parentes. Esse pinguinho aqui em cima é o equivalente ao nosso O. Então tá aqui me, o, e aqui é o D, o Dalet, meode, né? Então muito. Então é a maneira como Deus reage à criação, a maneira como Ele avalia o que Ele criou, é intensificado nesse dia. E esse outro aqui, o Riné, é tipo, presta atenção, é tipo uma chamada, uma interjeição, que dificilmente você traduz ela no texto bíblico, tanto para o inglês como para o português, a gente não fica a traduzir a todo momento quando aparece o Riné, mas é uma dica do autor, se está acontecendo algo muito importante aqui. Presta atenção. Então ele vem narrando um negócio assim, presta atenção aí, agora vai aparecer um negócio interessante aqui. E aí aparece o ser humano. E tem um uso do artigo definido no dia. Nos 5 primeiros dias não tem o artigo definido. Então é como se fosse assim, primeiro dia, segundo dia, aí fala assim, o 6º dia. E essa mesma coisa se repete no 7º. Então tem um artigo definido, mostrando uma diferença, trazendo uma ênfase para esse dia. A ideia de ser o último criado, toda a narrativa, né, faz para esse ápice. Então pronto, foi descrito como uma forma. E todo o resto, quando você olha, né, eu já falei isso aqui hoje também, de todo o resto da criação, é a maneira como Deus cria um ambiente onde a vida é possível. Então como que é o relato do primeiro dia? A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Quando você lê isso, você pensa normalmente em quê? Trevas. Tem gente que vai pensar em caos.
Só que pode Deus criar o caos? Então, quando a gente olha para isso, quando ele fala que a terra era sem forma e vazia, é a ideia de que a terra não era habitável. A vida humana não era possível no primeiro dia. Então ele afirma isso para nós. Então eu estou fazendo o primeiro dia. Não tem como, a terra é sem forma e vazia. Mas deixa eu te contar uma coisa, aí vai para o segundo, terceiro, aí cria a luz, cria isso, cria aquilo, cria planta, cria animal. Fala, agora vamos criar um homem, porque agora tem como ter vida. Então todo o resto, e aí por isso que eu fiz a provocação da ecologia, de que a gente que domina, é a gente que manda, o resto existe por nossa causa e a gente não é o vilão por conta disso. Né? Isso não significa que a gente não peque nessa área, que a gente não, de fato, polua rios. Não estou falando que não existe isso. Existe. Existe isso. Mas nós não somos o vilão da história. Então a ideia de o ser humano como pessoa, um relacionamento diferenciado, nós somos os únicos seres da criação a ter um relacionamento com Deus. Então é o tal do mandato espiritual, por conta da imagem de Deus em nós. Nós somos criados então para nos voltarmos a Deus, o que é diferente de todo o resto, certo? Por isso que o seu cachorro, o seu gato não estará no novo céu e na nova terra. Outros estarão lá, mas não o seu. Animal não tem alma, não vai, mas Deus criou os animais e falou que era bom. Então nós entendemos que no novo céu e na nova terra existirão animais. Mas o leão parece que vai comer grama, vamos ver, né? Vamos ver, né? Está lá o relato de Isaías, né? A visão muito legal, né? O que eu piro naquele, fora a questão do leão comer grama, né? Até eu talvez então coma, né? Mas, né? Aí o corpo glorificado, sei lá, né? E é melhor não, melhor aproveitar enquanto tem. Mas a outra que é a criança com a áspide, né? A criança brincar com as cobras, né? Eu acho muito interessante. Hoje você vê, né? Você vê a cobra, todo mundo já tem medo, né? Aí você tem a imagem da criança brincar com as cobras, né? Então pronto. Então, o mandato espiritual. E o ser humano é criado, então, dentro de um pacto com Deus. O ser humano é, então, um ser pactual. Deus faz o ser humano nessa forma de relação com ele. Pacto que ele não faz com nenhum outro elemento criado, a não ser quando Deus faz um pacto de preservação, que é no pós-dilúvio. O pacto lá não é de salvação, é de preservação. Nunca mais vou destruir a terra através de água. Então ele faz esse pacto e fala assim, a terra, os animais, tal. Então um pacto de preservação e não de salvação. Então essa é o relato aí os dois capítulos iniciais de Gênesis, essa ideia de como o ser humano acaba por ser distinto do restante da criação. Então se você tivesse que sair com algo daqui hoje não existe na criação nada mais importante do que a gente. Na criação. Mas você não é o centro de Deus, não é nada disso. Mas em termos de criação, nós somos o mais importante. E tudo que mais existe, Deus fez para o nosso benefício. Deus fez a beleza da criação para a gente ficar, de fato, contemplar, a gente se impressionar, a gente usufruir, né? E não o contrário. Então pronto, agora vamos começar onde o bicho vai pegar, que é a distinção dos gêneros. E aqui, distinção dos gêneros, eu vou fazer um pouco diferente do que o Weber Jr. fez, porque ele explorou basicamente a diferença de homem e mulher. E eu vou entrar na diferença de homem e mulher e por que só existe os dois. Então talvez a gente demore mais tempo nisso. Eu ainda vou marcar um dia, no segundo semestre, provavelmente, um sábado, onde a gente vai ter uma palestra aqui sobre ideologia de gênero. Eu entendo que é importante a igreja ter compreensão desse assunto. E os nossos adolescentes, os nossos jovens, a gente precisa, e os pais precisam ter isso para ensinar para os filhos, né? Mas olha só essa frase aqui. Isso foi uma decisão jurídica que aconteceu no Reino Unido em 2019. Então isso aqui é notícia velha. Tem 6 anos isso aqui. Olha só o que está na decisão do juiz lá. A crença em Gênesis 1:27, a falta de crença no transgênero e a objeção à consciência do transgênero, no nosso juízo, são incompatíveis com a dignidade humana e entram em conflito com os direitos fundamentais dos indivíduos transgênero.
Então, esse é um livro que eu adquiri recentemente, eu ainda não li, fiz uma breve consulta hoje, vejo que vai ser mais um livro que eu vou ter que ler, depois eu vou mostrar o título do livro, mas é um autor chamado Robert Smith. E ele pesquisa, eu abri essa decisão judicial, eu fui lá para ver se existia um negócio meu, abri o PDF, tem lá a decisão. Eu não fui ler a decisão toda para ver qual que era o porquê, qual o motivo do processo, mas o que dá para você entender numa breve consulta é que existia uma pessoa então que vai se opor à ideia da ideologia de gênero. Então apareceu alguém que falou que é um homem dentro de um corpo de mulher, e o cara vai se recusar talvez a usar os pronomes preferidos. Ou alguém que vai se recusar a falar que aquilo existe, enfim. E essa pessoa, ela vai argumentar o quê? Eu não faço porque Deus não criou assim. E a minha fé, o meu direito de exercer a liberdade religiosa me permite argumentar isso. Que é por isso que ele vai falar da crença de Gênesis 1:27, porque o cara vai usar isso na defesa dele, o advogado vai argumentar isso. E aí, a decisão final é: pouco importa a tua religião, pouco importa o teu Deus, isso é contrário à dignidade humana. E aí, a hora que eu falo para vocês que antropologias são propostas e vendidas, e elas estão erradas, não importa qual antropólogo que propôs, porque o antropólogo criador fala diferente. Existe homem e mulher. O que é importante para a gente ficar atento aqui? Isso tem 6 anos. De lá para cá, piorou ou melhorou? A princípio, piorou. Em alguns países começaram a melhorar, em outros continuam a piorar. Se piorou, essa decisão lá já jogou no lixo a liberdade religiosa. Então começa a existir a possibilidade real de você ser preso ou multado naquilo que você crê. E defender na esfera pública o que você crê. Porque o que eles querem é que você creia, mas você se tranque na sua casa covardemente e fique lá covardemente. Eu não sei porquê, mas Deus me fez assim. Eu não consigo olhar para as Escrituras e não tentar aplicar no tempo presente. E não olhar para os problemas do tempo presente e mostrar como ela diverge daquilo. Deus me fez assim. Tanto é que uma das poucas possibilidades que eu penso, se eu for fazer um estudo mais avançado, um doutorado, um PhD, alguma coisa assim, seria em ética cristã. Ou ministério ou ética cristã. Porque a Bíblia fala para o tempo presente. Eu faço algumas... Nós somos o único povo no mundo que tem resposta para os problemas da sociedade. Porque a gente tem acesso à verdade e a gente tem o Espírito Santo para nos conduzir. E ainda assim a gente pode dar as bolas fora. Mas nós somos os únicos que têm uma possibilidade de resposta correta para os problemas da sociedade. Só somos os únicos. Problemas reais, né? Como esse daqui é um problema real. Então a liberdade religiosa já está sendo descartada. Eu, por exemplo, no Brasil, quase passei por isso. Eu quase fui reprovado num negócio por conta da minha crença. Simples. Eu tinha uma crença fundamentada nas Sagradas Escrituras e por conta daquela crença eu estava para ser reprovado num processo. Então está acontecendo, é loucura. Tem uma decisão judicial a mostrar isso. E aí eles vão falar na decisão judicial que pouco importa a ideia da liberdade religiosa, que isso aqui vai passar por cima daquilo. E ele vai falar então que pouco importa. E olha a loucura dessa afirmação. Gênesis 1:27 é contra a dignidade humana. É como que Deus, o Criador, é contra a dignidade humana? Se é Ele que deu dignidade para o ser humano, e a dignidade do ser humano é o fato de ser a imagem dele. Entende como que a gente precisa ter muito bem articulado aquilo que nós cremos? Porque besteira vai estar chovendo o tempo todo, né? Nas redes sociais, nos jornais, na TV. Besteira é o que mais tem. Na faculdade, nossa, é besteira demais. Então, decisão jurídica
que esse Robert trouxe aí, o Smith trouxe no livro dele, eu vou trazer uma citação dele. Agora vamos olhar o tal do Clemente de Alexandria. Olha só que coisa interessante, olha porque ele viveu aqui, mais ou menos 150 depois de Cristo, mais ou menos 150, segundo século. Olha a frase dele. Pois a natureza nunca pode ser forçada a mudar. O que outrora foi impresso nela não pode ser transformado no oposto pela paixão. Pois a paixão não é natureza, e a paixão costuma desfigurar a forma e não moldá-la numa nova forma. O nome disso aqui, nos nossos dias, eles dão o número de cirurgia de redesignação sexual. Ela não muda a essência, ela desfigura o que é real, a forma. Amputa, mutila, estraga a fertilidade, desfigura o ser humano, enfia o hormônio, torna num outro ser visivelmente estranho. Aí, isso está no segundo século. Tem uns caras que eu admiro, segundo século, o cara, você pega o pensamento e aplica hoje, né? Ele fala assim, embora se diga que muitos pássaros mudam com as estações, tanto na cor como no canto. Ele está reconhecendo que existe algum tipo de mudança, né? Não alteram a sua própria natureza, como na transformação para se tornarem fêmeas a partir de macho. Segundo século. Ele está falando assim, ó, não tem isso aí. Então, não sei se já tinha proponente da ideologia de gênero na época de Clemente de Alexandria, mas ele já tinha um argumento pronto para isso. Então, eu achei essa frase bastante profunda, porque eu não sei que tipo de problema que ele enfrentava na época para falar isso aí. Mas existe algo de que você não consegue mudar a essência do ser humano. Depois a gente vai discutir, mais para frente, essa ideia de uma vez que nós somos feitos por Deus de uma forma XXXY, você recebe um corpo e o corpo que você recebe é importante. E o que eu acho legal nessa ideia dele? Ele já articula contra uma das grandes falácias dos nossos dias, que é a importância dos sentimentos. Ele vai falar, as paixões não guiam a natureza. O que ele está dizendo com isso? Se você nasceu homem, não importa o que você sente, comporte-se como o seu corpo é. Tem um livro de uma autora chamada Nancy Pierce, o livro é Ama Teu Corpo. Ela é uma professora de apologética num seminário batista nos Estados Unidos. Ela tem uns livros muito top. O último livro, um livro dela é muito bom, assim, mas muito, mesmo bom. Recomendo a leitura. A Guerra Tóxica contra a Masculinidade. Essa mulher aí, ela é muito boa. E nesse livro Ama Teu Corpo, ela vai colocar o caso de um... Acho que é uma pessoa que ela aconselhou, de que ele tinha desejos homossexuais. E esse cara vai contar que um dia ele entendeu que ele tinha um corpo de homem. E porque ele tinha um corpo de homem, ele deveria se comportar como um homem. E ele fala, eu comecei a me comportar e os meus sentimentos seguiram. Clemente de Alexandria falou isso no século II. Eu achei isso muito profundo, você pensar. E tem um outro livro chamado Estranho Novo Mundo. Recomendo todo mundo a ler, do Carl Truman. Acho que esse só tem em inglês, mas tem um em português, que é o Self Moderno, que é a versão de 400, 500 páginas. Eu li o outro que tem menos. Mas ele vai argumentar que um dos grandes problemas do nosso tempo é que nós demos autoridade para sentimentos. E sentimentos não deveriam ter autoridade na nossa vida. Então, não importa o que você sente, importa o que você é. E... A grande moda é o importante é que sejas feliz. Isso. Não importa como. O importante é que sejas feliz. E recentemente eu falei disso, acho que foi na última aula isso, aqui da última aula do curso de teologia. Mas essa ideia de que as pessoas hoje são levadas a se comportar conforme elas sentem, não conforme o que elas são. E aí você começa a dar autoridade para o sentimento.
E a provocação que eu sempre faço é: temos nós a possibilidade de sentir errado? Mas não é? Então, se eu tenho a possibilidade de sentir errado, por que eu vou ouvir meu sentimento como autoridade final? Tem dia que eu estou de dieta e eu sinto que eu tenho que tomar um gelado. Aí o máximo tem que ser o gelo gelado, né? O gelo de água, né? Sem calorias. Mas a gente sente errado. Você já se sentiu atraído por pessoas que você não deveria? Você já sentiu vontade de matar pessoas que você não deveria? Você já sentiu vontade de agredir pessoas que você não deveria? Ou não? Então, no trânsito, olha lá o trânsito, a revelação do coração. A questão é que a gente se sente errado. Só que a gente caiu na loucura de ouvir o sentimento. E o Clemente de Alexandria, no 2º século, já a partir das Sagradas Escrituras, um pensamento vindo. Eu falo assim, não dá, não é assim que funciona. Aí olha só o que o Robert, nesse livro aqui, ó, O Corpo que Deus Dá, uma resposta bíblica para a teoria do transgênero. Né? Esse é o livro do camarada. Aí ele fala o seguinte, ó, como sinalizado no final da parte 1 do livro, então ele tem 3 partes o livro dele. Então ele vai atacando por partes, aí pega lá a teoria, vai para o nosso tempo, daí ele fala assim, nesta 3ª parte do livro, dedicarei uma atenção aparentemente desproporcional para Gênesis 1 e 2. Então eu volto a afirmar o que eu afirmei quando eu comecei a série de exposição de Gênesis de 1 a 11. A maneira como você entende Gênesis de 1 a 11 vai definir a tua fé. A maneira como você crê naquilo define o resto da tua fé. E ele vai falar, então, por isso que é importante a gente ficar nesses 2 capítulos aqui, e eu vou gastar um monte de página neles. Tanto é que o primeiro capítulo que ele fala só da distinção entre homem e mulher são 40 páginas. Só para falar dessa distinção. Aí ele vai falar o seguinte, isto por 3 razões. Em primeiro lugar, devido à importância fundamental desse capítulo para a antropologia sexual, existe uma guerra sexual nos nossos dias, seja da libertinagem sexual, seja dessa mudança, desse desejo de mudança. Segundo, devido à forma como os outros atos do drama bíblico se baseiam e interagem com esses capítulos, é Gênesis 1, 2 e 3. Acho que é o Sinclair Ferguson que fala isso, né? Que o resto da Bíblia é uma nota de rodapé para Gênesis de 1 a 3. Então contou como criou e era para ser, contou a queda, foi o resto é para resolver esse problema. É uma nota de rodapé para o negócio todo. E a terceira razão é devido à atenção que é dada a esses capítulos e às interpretações que deles surgiram por acadêmicos queer e autores que defendem a afirmação trans. Então, os camaradas por aí estão a pegar esses capítulos e a tentar interpretar por nós. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas vêm, pastor sofre com isso, né? Assim, o pastor só entende Bíblia, não tem direito a falar das outras coisas do mundo. Eu vou argumentar o contrário, que se tem alguém que tem o direito de falar das outras coisas do mundo, são os pastores que estudaram, porque eles têm conhecimento ali, às vezes, não sempre, mas às vezes tem um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras. Eles não querem que a gente dê pitaco nas coisas de fora, mas eles querem ensinar a gente a interpretar a Bíblia. Então eu lembro de uma conversa que eu tive no banco uma vez, estava num almoço, e aí entrou numa discussão lá, e um menino lá que não era cristão, falou assim, não, tal coisa não existe na Bíblia. Eu falei, existe. Ele falou, não existe. Eu falei, existe. Ele falou, não existe. Eu falei, você nem quer entrar nessa discussão comigo. Você tem uma coisa que eu tenho certeza que você não quer entrar nessa discussão. Eu falei, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu leio ela todo dia. Quantas vezes você já leu inteira? Você não leu. Eu li. Você não quer, velho. Não fala do que você não conhece, pô. Só que eles querem vir ensinar para nós, né, as coisas que me tiram do sério. É quando pega pessoas famosas que tem por aí, e eles aparecem como autoridade em algum assunto, e eles vão querer argumentar em cima de texto bíblico a defesa, por exemplo, do pecado da homossexualidade.
Ele fala, mas por que você não come camarão? Porque lá não sei na onde é proibido camarão. Eu falei, não, é sério que você vai querer discutir isso aí? Você nem sabe. Você pegou alguém e falou para você no Google que tinha proibição para camarão, para judeu comer camarão, e você está comparando isso a um pecado moral, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim. Mas, então o povo está pegando a Bíblia, distorcendo a Bíblia e usando ela de argumento para defender as coisas. Está entendendo a loucura? Então a gente precisa estar bem firmado nas nossas, né? Deus é amor. Não, vai defender isso, e hoje a gente tem até mais... Esse é um dos argumentos, né? Mas eles vão pegar a criação, e aí isso é uma coisa importante, ó. Aqui que o meu professor de Gênesis falava isso. Onde que no Brasil tem onde a porca torce o rabo, onde o negócio fica complicado. Se você não crê na criação como relatado, literalmente, você não tem como argumentar que os sexos são só dois. Por que algumas coisas no texto vão ser literais e as outras não? Então, meu professor lá dentro, e isso nem era argumento que ele usava em sala de aula, mas eu vi ele conversar com alunos. Um aluno falou assim, professor, mas isso eu não... Qual que é o problema que o senhor vê de eu não crer na criação como literal? Ele falou, de maneira geral, ele foi lá e explicou outras coisas, mas um dos argumentos era, até hoje, eu não estou falando que vai ser sempre assim, mas até hoje eu nunca vi um pastor conservador que crê nos dias literais aceitar pecado da homossexualidade e ideologia de gênero. Os que não creem, todos os que vão adotar são os que não creem como literal. Porque você perde a fundamentação bíblica do negócio. Então é importante a gente ter nossas coisas bem organizadas, né? Então vamos lá, vamos avançar, porque tem um outro camarada, Lutero, não está no 2º século, mas está no 16º. Ele vai falar o seguinte, Deus dividiu a humanidade em duas classes. O homem e a mulher, ou seja, um ele e uma ela. Por isso, cada um de nós deve ter o tipo de corpo que Deus criou para nós. Eu não posso tornar-me mulher, nem tu podes tornar-te homem. Não temos esse poder, mas somos exatamente como Ele nos criou. Eu sou um homem e tu uma mulher. Mas rapaz, por que será que estava... Eu ainda preciso descobrir por que estava discutindo isso em 1500 e alguma coisa. Não é? Ele falou que é verdade? Falou. Mas por que ele estava discutindo isso naquela época? Quem que era os atazanados que estavam enchendo a paciência dele? Né? Tinha alguém, alguma coisa acontecer. Né? Então, vamos avançar aqui, porque eu trouxe para vocês a viagem no tempo, né? Trouxe lá 2º século, 16º, trouxe uma decisão judicial dos nossos tempos, de como entender a maneira como Deus criou, vai influenciar a maneira como a gente se posiciona no tempo presente. E aí eu vou trazer a minha amiga aqui, Rosária Butterfield aqui, as 5 mentiras, né, da nossa era anticristã, né? Ela vai argumentar, basicamente são 5 artigos, né, 5 capítulos, em que ela fala inclusive da modéstia, um dos capítulos sobre modéstia, como se vestir modestamente, que falaram que isso aí é coisa de legalismo, né? Ela vai demonstrar biblicamente a importância disso e tal, mas ela vai falar sobre a homossexualidade, enfim. E a história da Rosária é interessante, porque a Rosária, ela cometia o pecado da homossexualidade. Então, ela morava com uma outra mulher, ela, de maneira bastante resumida, ela escreveu um artigo que gerou uma polêmica, um pastor presbiteriano mandou uma carta para ela. E na carta o pastor fez 3 perguntas para ela. Você acredita em Deus? De acordo com a sua resposta, como você chegou a essa conclusão? E terceiro, como você pode ter certeza que você está certo? E essa mulher entrou em parafuso com essas 3 perguntas, respondeu para o pastor presbiteriano, eles começaram a conversar, convidou para ele, o Marco leu o livro, certo? Ela converteu, hoje ela é casada com um pastor presbiteriano, tem filhos, tem um monte de palestra dela na internet, e ela é do meu time. Ela vai e fala na jugular dos caras. Ela foi numa palestra lá, todo mundo falando as coisas meio assim, e ela falou assim, vamos lá, eu não posso mentir para vocês, eu tenho que falar quem está querendo tomar o filho de vocês.
quem está querendo tomar o filho de vocês e amputar os órgãos e fazer não sei o que isso, é o atual presidente. Tá, já desceu a lenha lá, né? Então chama pelos nomes, aponta o erro, né? Então eu gosto bastante dela. Então ela vai falar o seguinte, não, este livro, esse aqui, oferece uma simples resposta. O mundo está em caos e a igreja está dividida. E parte da divisão que existe na igreja é porque a gente não conhece a Bíblia. É porque a gente acha que a gente não tem direito a discutir os assuntos de fora porque eu sou crente. Não, eu tenho. Eu tenho porque eu tenho conhecimento que está disponível por Deus e o Espírito habita em mim. E a gente começa a deixar ideias de fora entrar aqui dentro. Então, como você cria o filho, ideias de sexualidade, ideias de casamento, como que é essa questão de submissão, não é. Então a gente começa a ouvir lá fora porque eu desconheço o que eu tenho na mão. É isso que ela está a dizer aqui. Porque nós temos falhado em obedecer a Deus e valorizar o seu plano para como homens e mulheres deveriam viver. Então, assim, parte do problema no nosso dia, da igreja do nosso dia, é porque a gente não sabe que Deus criou homem e mulher e para que Ele criou cada um. E como eles deveriam interagir entre eles. Nós, tolamente, acreditamos que nós poderíamos desassociar o Evangelho dos mandatos criacionais. Que nós poderíamos ter o Novo Testamento sem o Antigo. Então ela está falando assim, se a gente abandona os mandatos criacionais, quais são os mandatos criacionais? Espiritual, social, cultural. Relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. Vida religiosa, reprodução e explorar, dominar sobre a terra. Nós, tolamente, acreditamos que piedade pessoal e amor por Jesus não requer integridade doutrinária e nenhuma fundamentação na Bíblia como palavra de Deus inerrante, suficiente e inspirada. De maneira resumida, a igreja cai porque ela não crê na Bíblia. A igreja cai porque ela não tem uma boa doutrina das Escrituras. E se ela não tem boa doutrina da Escritura, ela não vai pregar a Escritura para você e ela não vai estimulá-lo a lê-la. A igreja, se ela não tem uma boa doutrina da Escritura, ela não vai falar para você que vale a pena ler. Ela não vai expor para você. Por isso que os liberais atacam a Escritura. Por isso que qualquer um que quer vir contra o cristianismo ataca a Escritura. Porque ela é, como diria lá, as cartas do Novo Testamento, o fundamento da igreja, profetas e apóstolos. É a Sagrada Escritura, esse é o fundamento, é nela que nós somos edificados. Vai ser dela que Deus se revela para nós. E ela fala assim, se a gente não crê, se a gente não estuda, se a gente não percebe, a igreja vai ser dividida. Porque a gente vai perder de vista aquilo que nos une. A gente vai perder de vista a vida que a gente tem que levar. Então essa mulher, leiam essa mulher. Rosária Butterfield. Leiam essa mulher. O que Deus fez na vida dessa mulher é um negócio impressionante. É impressionante. Se você tem facilidade com o inglês, procura vídeo dela no YouTube. Aí você vai ver. É o que ela fala, né? Que ela não é igual a gente que aprende mais de uma língua, entendeu? O americano, ele gosta de uma língua só. Onde ele vai e todo mundo atende, então ele não tem normalmente ele não tem necessidade. Por exemplo, você vai aqui na Europa, quase qualquer país que você for, alguém vai conseguir falar inglês com você. Então eles estão garantidos. Eu falo, eles que falem comigo lá, peixe de dólar, né? Eu vou lá e pronto, né? Agora a gente não, né? A gente tem que correr atrás, né? Aí tem que tentar lá o The Books on the Table, né? Peronomútil, peroquici, peroquinô, né? Então vamos lá. E ela vai continuar. Nós tolamente acreditamos que nós poderíamos reinventar o nosso chamado como homens e mulheres. Desafiar o padrão e propósito estabelecido por Deus para os sexos e de alguma forma colher as bênçãos de Deus. É muito profundo isso aí. De maneira, tradução do Léo vocês acharam que vocês podem fazer o que vocês quiserem e ainda Deus abençoa vocês. Vocês são trouxa. Ela chama de tolos. Mas é isso. Assim, Deus estabeleceu um jeito e é esse jeito que você tem que seguir. Você não segue o que Deus manda e você quer ser abençoado? Não.
vai ter divisão, vai ter problema, vai ter casamento infeliz, vai ter família desfigurada, vai ter, depois no futuro, pessoas frustradas porque não tentaram ter filho quando deveria. Vai ter tudo. Tem quem não tem filho, como é o meu caso, mas estamos aí há 16, 17 anos tentando. Não vê, é outra história. A maneira como você lida, isso é importante, né? A maneira como você lida com a situação muda muito de como foi sua postura ao longo do tempo. Se eu não tivesse tentado, se nós não tivéssemos tentado ao longo desse tempo todo, eu com certeza seria frustrado em termos do meu, olha o que o meu pecado me trouxe. A falta de tentativa não foi. E Deus não deu. É outra história. É completamente diferente a maneira como você lida com a frustração de você não ter. Né? Mas eu acho que ela tem um ponto muito importante aqui, né? E ela vai continuar. O plano de Deus para homens e mulheres, os mandatos criacionais, são encontrados primeiramente em Gênesis 1. Eles são central, não periférico, para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, olha a importância. Vê como que bons teólogos dão importância para a Gênesis, especialmente a criação. A maneira como a gente entende a criação, a maneira como a gente percebe a criação, vai influenciar a nossa fé. Então vamos lá. Nós vivemos num tempo cheio de disputas por quem é detentor do conhecimento, com múltiplas propostas das mais diversas pseudociências. O que eu tentei falar com essa frase que ficou ruim aqui? Hoje, todo mundo quer ser aquele que detém a verdade. Cada um tem a sua, como se fosse possível, e cada um quer ser o mais detentor do que o outro. E se você discorda dele, pronto, nazista, negacionista, frentista, aí qualquer coisa você vai ser. Passista, fascista, você vai ser tudo. Você discordou do cara que diz que é o detentor do conhecimento, sendo estúpido, aí pronto, você é tudo isso aí. Então hoje você tem uma disputa, você tem uma guerra de narrativas. Esse é um dos princípios do pós-modernismo. Você tem uma guerra de narrativa. O pós-modernismo vai falar de que não existe uma metanarrativa que descreva e dê conta da realidade. A gente tem. Por quê? Porque é a única certa, que é o que a Bíblia fala. É o cristianismo que tem essa metanarrativa. Mas eles vão falar que essa grande narrativa não existe, então cada um cria a sua e tal. Então a gente tem essa disputa hoje, né? E você vê que essa disputa, ela permeia todos os campos possíveis da rede social. Qualquer decisão que um governo toma, você vai ter disputa. Então você tem lá, tomar uma decisão de imigração, pronto, você já tem a guerra declarada. Você vai ter dois lados, cada um falando uma coisa. Estourou uma guerra em Israel, os caras nunca pisaram o pé lá, nunca estudaram história, vai ter uma guerra, todo mundo vai ter uma posição sobre Israel, Hamas, não sei o que lá. Estourou uma guerra na Índia, ninguém fala. Caiu o avião lá na Índia, já nem noticia mais. Sobreviveu um cara. Vocês viram isso aí? E parece que foi a mesma poltrona de que outro voo que caiu, que o cara sobreviveu, o mesmo número, na posição do avião. Já sabemos onde reservar, né? É a Então, olha lá, ele já gravou 7A. 11A? Mas você vê que também, né? Aconteceu isso aí da Índia e ninguém liga, nem noticia muito. Já sumiu do negócio. Ninguém nem quer saber, né? Mas você vê que apareceu um assunto, todo mundo tem uma posição, todo mundo tem uma polêmica, todo mundo tem um conhecimento, todo mundo sabe como resolver o problema. Então a gente vive nessa época. E a pergunta a ser respondida é como que a gente vai se comportar diante dessa realidade quando o assunto em questão é homem e mulher? Porque proposta tem. Você tem a metanarrativa lá de que existe um sistema criado no mundo em que os homens conseguiram articular uma forma de oprimir as mulheres para sempre. O sistema patriarcal. Então vai ter um monte de narrativa. Como que a gente se posiciona diante disso? Como que a gente consegue responder com base naquilo que nós cremos? Ou eu estou viajando que existe essa ideia? A gente tem que lembrar, e aí são premissas importantes, que nós vivemos numa geração corrupta. Está lá em Filipenses 2, né? De que, agora, desde quando nós vivemos no meio de uma geração corrupta?
Desde Gênesis 3,15. A experiência da vida cristã é viver no meio daqueles que creem diferente. E se crê diferente do que a Bíblia fala, não do que necessariamente nós cremos, mas se crê diferente do que a Bíblia fala, é corrupção. A gente sempre vive no meio dessa sociedade. Então a gente precisa aprender a se posicionar biblicamente. Não é articular a ideia de outro jeito, é biblicamente. Eu estava vendo, teve uma conferência esses dias de pastores lá no sul do Brasil. Aí o pastor do meu sogro, do meu cunhado, estava lá. Aí tinha mais os dois caras, estava Jonas Madureira, sei lá o quê. E uma das coisas lá que o Jonas Madureira falou num dos cortes que fizeram da pregação dele, é que parte da função do pastor é fazer o povo pensar biblicamente, falar biblicamente. E tudo isso a partir do pastor ensinar o povo como ler a Bíblia. E aí eu juntei isso com uma fala da conferência que eu fui, de que o cara falou que a função do pastor, aí eu acho que ele foi muito mais profundo do que o Jonas Madureira, que a função do pastor é elevar o povo até Jesus. Eu falei, isso aí, eu falei, pô, lascou. Anotei a frase lá, comecei a chorar, falei, tô lascado. Mas aí eu entendo que se a gente junta essas duas ideias, a forma de você levar o povo até Cristo, você levantar o povo até Cristo, passa por você ensinar a ler a Bíblia, passa por você fazer com que o povo converse sobre a Bíblia. E ele vai falar um assunto interessante que o Jonas colocou lá, o povo vai ter interesse em falar sobre coisas da Bíblia. E aí o que vai moldar os nossos diálogos não são os assuntos de fora, mas é a partir da Bíblia como a gente vê a realidade. Aí muda a maneira como você enxerga o mundo e você vive a vida. Então esses últimos dias foram dias de muita profundidade, né? Eu fiquei com muitas reflexões. Mas nós vivemos numa geração pervertida e corrupta. E dentro dessa geração, nós somos chamados à obediência a Deus e naturalmente, consequentemente, a sermos diferentes do mundo. Então, isso aqui é uma tecla que eu bato há bastante tempo. Me deem uma passagem nas Sagradas Escrituras que mostra que o povo de Deus foi chamado para ser igual aos de fora. Não tem. Então, me mostre uma passagem na Escritura que o povo de Deus foi chamado para ser igual aos de fora. Não tem. Me mostra uma passagem que a igreja foi chamada para ser igual ao de fora. Então, a igreja não foi chamada para ter atração. A igreja não foi chamada para fazer pirotecnia. A igreja não foi chamada para ter show. A igreja, o pessoal fala assim, eu vi um vídeo de uns caras esses dias, já tem bastante tempo. Ele falou assim, o povo hoje não atura, não tem como mais de 20, 30 minutos de pregação. Quase que eu escrevi para ele, vem me visitar. Então, olha a cabeça desse cara, ele está olhando para a realidade, ele está vendo que o povo está a consumir cada vez mais conteúdos mais curtos, e aí o que ele faz? Eu vou baixar a régua e vou entregar menos. Aí qual que é a minha lógica? Porque eles consomem coisas cada vez mais curtas e cada vez mais coisas de conteúdo mais curto, eu quero dar um monte para ele poder combater essas porcarias ao longo da semana. Ao longo da história o povo conseguia prestar atenção, por que hoje não dá? O que o ser humano essencialmente mudou? Não mudou? É a mesma coisa. A gente foi destreinado. Aí outra frase da conferência que eu tive, que aí relaciona com essa questão do tempo de pregação. O pastor falou assim, nós damos a nossa atenção àquilo que nós entesouramos, àquilo que nós valorizamos, àquilo que é precioso para nós. Se está difícil dar atenção, é porque você não valoriza. E eu falo, rapaz, não é que ele tem verdade? E isso me mexeu, porque eu sou um cara que brigo com a minha atenção. Eu brigo com a minha concentração. Então, nós fomos chamados para ser diferente, nós fomos chamados para ser um povo para juntar no domingo e ouvir um camarada vir aqui pregar. Nós somos chamados para se comportar, para nos comportarmos dentro da sociedade de maneira distinta. Nós somos chamados para ser estranho. Aqui, bom, quem é do Porto aqui há mais tempo,
Quando chega a alta temporada, você não consegue saber quem é turista só por jeito que está vestido? E do jeito de andar? Consegue ou não? Se for japonês com a câmera pendurada, ou o brancão alto com a câmera pendurada, vai ser turista. Por quê? Porque você vê, aí tá tirando foto da gaivota. Ninguém gosta de gaivota aqui. O turista gosta porque é bonito. É igual nos Estados Unidos. Você sabe quem é turista que tira foto do esquilo. O americano é tipo rato. Mas para nós é bonitinho. Então você sabe quem é o turista. Por quê? Porque ele é diferente. Porque ele é estranho. É isso que a gente devia ser. O povo devia olhar para nós e falar assim, o cara é estranho, meu. Se veste diferente. A gente devia vestir diferente. Até o jeito que a gente veste deve ser diferente. O jeito que a gente se comporta tem que ser diferente. O jeito que a gente encara o casamento tem que ser diferente. A maneira como a gente trata o ser humano tem que ser diferente. A gente tem que ser tão diferente que o povo olha e nem precisa perguntar. Ele vai te perguntar para saber o que é que te faz diferente. Por que você é tão estranho? Aí você tem uma resposta. Mas é aqui, ó. Então nós somos chamados à obediência. Então o modo de viver do crente, ele é fundamentado na Escritura, na ética cristã, que é fundamentada nos 10 mandamentos. A ética cristã tem um fundamento nos 10 mandamentos. E tudo isso para a gente entender a importância do porquê a gente tem que estudar a diferença de homem e mulher. Porque se a gente entender a diferença entre homem e mulher, os nossos casamentos serão melhores. A relação com os do sexo oposto serão melhores. Tudo muda. E porque nós temos acesso à verdade, por isso tem que combater a mentira. A gente não pode cometer o pecado da omissão. Não pode. A gente não tem esse direito. E aí a verdade que eu falei algumas vezes, né? Então nós temos acesso à verdade, somos habitados pelo Espírito. Então, portanto, nós temos acesso às respostas para as crises da atualidade. E eu vou parar por aqui. E na semana que vem, nós não começaremos. Então agora nós teremos um recesso de 2 semanas. Ok? Porque me falaram que eu tenho direito a férias. E depois de 1 ano e meio servindo aqui na igreja, eu acho que eu vou tirar 2 semanas. Acho não, né? Está marcado. E então nós ficaremos 2 semanas sem a aula. E quando nós retornarmos, nós retornaremos então já entrando na distinção entre os 2 sexos. Para você não ir embora triste, os 2 são distintos, mas são dignos, têm a mesma dignidade diante de Deus. Você entender isso já ajudou muita coisa. Né? Já vai ajudar a combater feminismo, já vai ajudar a combater machismo, já vai ajudar a combater um monte de besteira que tem por aí. Então, deu para entender o porquê que nós precisamos estudar distinção dos sexos aí, dos gêneros? Então, pronto. Então, vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por mais esse momento, obrigado pela tua revelação especial, que mostra-nos, Pai, a maneira como o Senhor nos criou, e não só a forma como o Senhor nos criou, o propósito para o qual o Senhor nos criou, a maneira como nós devemos nos relacionar com o Senhor, com o nosso próximo e com a criação. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos sido feito à tua imagem, e isso nos dá o direito de dominar sobre a terra, de usufruirmos da tua bela criação. Obrigado pela tua graça derramada em nossa vida, pois nós podemos ter um relacionamento com o Senhor e podemos acessar o Senhor através de Cristo Jesus, movidos pelo Santo Espírito. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos relacionarmos uns com os outros de uma forma fraternal, em nível de igualdade e dignidade. E muito obrigado, Pai, pois o Senhor tem nos abençoado ao longo desse curso. Muito obrigado, pois o Senhor tem se revelado a nós através da sua Escritura e da ação do teu Santo Espírito. Continua a trabalhar em nosso coração, dá ao longo dessas 2 semanas de descanso, dá descanso aos meus irmãos e que eles possam voltar revigorados, animados, para darmos continuidade nesse estudo e que o mesmo aconteça comigo, Pai. Restaura as minhas forças, a minha energia, para que sigamos sendo usados pelo Senhor na expansão do Teu reino. Ao que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.